Bem-vindos a mais este apontamento da Casa de Tarot. Eu sou o João Caldeira, o fundador deste projeto, e hoje tenho este prazer de ter comigo o João Amaral, que é um ilustrador e um banda-desenhista, e que nos vai falar um bocadinho dessa arte de criar vida nos desenhos, de criar vida e transmitir essa inspiração a outros, porque de repente desenhos parados tornam-se vivos. Nós damos sequência ao nosso. Cada um de nós vai criando aquela vida que passa de quadrado para quadrado. E o João acabou de lançar também um livro muito bonito, um livro que é A Viagem do Elefante. E esta Viagem do Elefante, baseada na obra do José Saramago, é realmente muito inspiradora em termos do percurso e da força, da energia que nos deve animar e que seria bom, pelo menos, que estivesse sempre presente nas nossas vidas. Portanto, João, como é que é para ti isto de ser um desenhador de banda desenhada, fazer banda desenhada, fazer ilustração? Onde é que isto tudo começa? Sim, a paixão sempre foi fazer banda desenhada e, digamos, a primeira coisa que eu descobri foi, de facto, o gosto pelo desenho. Lembro perfeitamente, quando era miúdo, que me queria ver sossegadinho uma tarde inteira, era pôr na mercearia do meu avô, juntamente com os papéis de embrulho e com uma esferográfica na mão, e eu passava ali horas e horas a rabiscar. Por outro lado, era um prejuízo, digamos, para os próprios papéis que iam sendo assim consumidos avidamente. Em relação à paixão pela banda desenhada, ela ter-me-á surgido, basicamente, não sei qual é que surgiu primeiro, mas deve-me ter surgido mais ou menos ao mesmo tempo que surgiu a minha paixão pelo cinema. Já terá sido pai com 7, 8 anos, na escola, quando comecei a descobrir, e fiquei fascinado porque quer numa arte, quer na outra, existe para além do aspecto, digamos, inerente à pintura e à ilustração, mas existe aquela coisa da arte sequencial de se poder contar uma história com princípio, meio e fim. Considero mesmo que quer a banda desenhada, quer o cinema, acabam por ser muito complementares, porque no fundo o cinema acaba por se imiscuir na própria banda desenhada. Não é por acaso que muitas vezes, e para aquelas sequências de ação complicadíssimas, a coisa normalmente é feita primeiro com um storyboard, que mais não é do que uma banda desenhada, com algumas indicações e setinhas para o próprio realizador saber mais ou menos como é que dispõe as câmaras, como é que vai fazer a cena e todo esse tipo de coisas. Mas para mim a banda desenhada, para além de me permitir desenvolver o desenho, que é uma coisa que sempre me agradou desde miúdo, tem uma grande vantagem em relação ao cinema, porque eu na banda desenhada não preciso de me preocupar com os orçamentos, porque eu no cinema tenho que pagar atores, tenho que pagar figurantes, tenho que vestir atores, tenho que vestir figurantes, tenho que pagar os técnicos de efeitos especiais, e todo um grande número de coisas que tenho que desenvolver para poder rodar determinada cena de determinada maneira. Na banda desenhada a coisa é mais simples, basta-me um papel, um lápis e uma caneta, alguma imaginação, pelo menos imaginação QB, e a coisa acaba por fluir por si e o filme começa-se a construir, digamos, logo ali, e não ter que o rodar aos bocadinhos e depois ir para as salas de montagem e ver e como é que se faz e como é que se tira-se isto e põe-se aquilo. Não, ali eu posso fluir e ir um bocadinho, digamos, ao sabor da própria história. Portanto, isso para mim, desde miúdo, foi sempre uma grande paixão. Claro que fiz ilustração, claro que fiz pintura, mas de facto a banda desenhada é a arte que mais me apaixona e
e que mais me preenche em todos os sentidos, exatamente porque tem esse lado criador, por assim dizer. E é muito interessante porque, se nós formos ver, no fundo, as artes estão muito ligadas, o cinema está ligado à banda desenhada, a literatura está ligada à banda desenhada e ao cinema, e no fundo tem havido histórias a passarem de um destes meios. Começaram algumas no cinema e depois apareceu o livro, outras começaram numa banda desenhada, hoje tantas bandas desenhadas já do século passado ou do milénio passado, se quisermos chamar assim, agora têm tomado nova vida no cinema e, portanto, há uma ligação constante. E como é que isto se liga, então, também ao tarot? Porque o tarot é, igualmente, uma arte em que há ilustração. Menos nos baralhos mais antigos, mais nos baralhos atuais, tem desafiado muitos autores a criarem os seus baralhos. Temos um Jodorowsky que fez banda desenhada e que faz banda desenhada e que também criou as suas cartas e se liga ao tarot. Temos uma Rachel Pollack que escreveu argumentos para banda desenhada. Portanto, há aqui uma intensidade nestas interações. Eu considero todas as artes, na sua especificidade, são todas diferentes, obviamente, e são formas diferentes de mostrar as coisas, mas todas elas acabam por ser complementares. Porque deste aí alguns exemplos, mas, por exemplo, eu quando faço um filme tenho uma banda sonora. A banda sonora pressupõe um compositor que faça a música e por aí fora. Posso ter quadros que aparecem dentro do filme, posso ligar o filme a uma peça teatral, posso ligar o filme à própria banda desenhada. Aliás, sabemos perfeitamente atualmente que há uma data de filmes que são extraídos de séries de banda desenhada. Portanto, todas as artes, embora tenham a sua especificidade e a sua vivência própria, acabam, no fundo, por se poderem complementar todas umas às outras. Não existem fronteiras rígidas entre uma arte e outra. Esta faz isto e aquela faz aquilo. Não. Todas elas podem funcionar das mais diversas formas. O meu livro é exatamente a prova disso. Ele começou pela imaginação transbordante, digamos, do José Saramago. Ele é o principal criador, porque foi da cabeça dele que saiu esta história, embora baseada num episódio histórico, mas toda a parte de ficção e toda a parte de personagens e de criação de personagens saiu, de facto, da cabeça dele, que eu achei interessante e achei, lendo o livro, que seria um livro engraçado de transpor precisamente para imagens num outro tipo de linguagem, que obviamente será um bocadinho diferente do da literatura, mas pronto, isto é a prova provada de que realmente todas as artes podem imiscuir-se, digamos, umas com as outras. Como, por exemplo, eu podia fazer uma edição especial, se tivesse algum compositor que tivesse composto uma banda sonora, eu podia fazer uma edição especial com um CD para as pessoas ouvirem enquanto estão a ler, e de certeza absoluta que aquela música lhes ia despertar novas ideias e levá-las a novos mundos, por aí afora. Portanto, no fundo, todas as artes, embora cada uma na sua especificidade própria, acabam por se complementar. Podem se complementar umas com as outras. E é interessante o que estás a dizer, porque, no fundo, é esta ideia do complementar e da fluência das coisas, porque a arte é bastante fluência, é uma questão, tantos artistas foram multifacetados, um Almada Negreiros, sei lá, este foi o primeiro nome, agora há uma exposição também dele presente em Lisboa, e de facto há uma série de artistas que viajaram, fizeram as suas viagens pelas várias artes. E é muito interessante porque mostramos aqui o valor, nós fazemos chegar certas obras, certas ideias, certas motivações até às pessoas por todos estes canais. Este teu livro traz aqui esta viagem do elefante, e esta viagem do elefante é muito interessante porque
como tu disseste, é uma certa ligação ao chão, é uma certa ligação à terra. Esta imagem muito bonita do teu álbum mostra-nos uma força muito grande neste elefante e neste Karnaka que viaja com ele ou viaja em ligação com ele. Há, na tua expressão, esta noção de ligação à terra, que eu considerei uma imagem muito rica. Ligação à terra é, no fundo, este viver do chão e, ao mesmo tempo, com a ligação para o céu, não é? Que a imagem nos recorda. Aqui não será tanto só uma ligação à terra, como existe uma própria ligação entre o cornaca e o elefante. Eles acabam por se tornar, digamos, embora sejam duas personagens diferentes, mas acabam por se tornar numa espécie de ligação simbiótica, os dois numa só personagem. Essa imagem já agora tem o seu quê de curioso. Sim, tem essa ligação, mas também tem a dúvida, porque o Cornaca está a olhar para o céu e está... Isso é uma cena que antecede um suposto milagre que o elefante terá que desenvolver, e o Cornaca não sabe exatamente se ele de facto vai fazer aquilo que ele lhe pediu e aquilo para que ele o treinou eventualmente para fazer. E então nesse balão lembro perfeitamente que o Cornaca olha para o céu e diz: bem, seja o que Deus quiser, e logo se vê como é que as coisas correm. Estou nas mãos, completamente nas mãos do elefante. O que o elefante fizer, assim será o meu sucesso ou o meu fracasso. E pronto, essa imagem tem um bocadinho precisamente a ver com isso, que pronto, há sempre a tal ligação à terra, obviamente, o elefante está com as patas em cima da terra e está, mas também há o céu que está por trás, que pode levar-nos a ter dúvidas e a levantar várias questões por aí fora. É uma imagem muito bonita, mas é isso, ligação da terra e do céu, e entre esta amizade ou esta ligação também entre estes dois personagens, que é uma ligação forte. Daí também esta nossa conversa que traz esta imagem para uma carta de tarot, para a carta número 7 dos arcanos maiores, que habitualmente é chamada a carta do carro, é uma carta de viagem, e aqui adquire o nome de viagem do elefante, como é natural, ou seria simplesmente o elefante. Mas a viagem do elefante faz todo aqui o sentido, porque é a viagem dele, a viagem do Karnaka também, e tem a ver com esta simbologia de coragem, de vivência da vida, de avançar. Há quem associe a carta número 7 do tarot a algo rápido. Pronto, de facto, no tarot e há uma liberdade muito grande para vivermos as coisas e as interpretarmos. Não existe um livro que seja a verdade absoluta. Existe uma procura, uma viagem também. O tarot é uma viagem descoberta, pela adivinhação, ou pela reflexão, ou por uma certa consciência. Até porque aqui estamos a falar de uma viagem lenta. Esta não é rápida, esta é uma viagem lenta, em que o próprio Cornaca vai adquirindo sabedoria ao longo do percurso que vai fazendo, através das vivências que vai tendo, das personagens que vai encontrando, do tipo de coisas que lhe vão propondo pelo caminho. Portanto, ele vai ter toda uma vivência em que vai, no fundo, presenciar aquilo que é bom e muitas vezes também aquilo que é mau no ser humano. E todas essas vivências lhe vão transmitindo experiência e sabedoria a ele, que lá do alto do elefante, mesmo estando lá no alto, continua a ter capacidade para ir aprendendo cada vez mais, apesar de estar no alto lá do seu elefante e ser o elemento da caravana que mais alto viaja, digamos, ao longo de todo este percurso. Portanto,
aqui é exatamente isso, é toda a descoberta que a viagem pode proporcionar. E é uma obra muito bonita, aqui refletida nesta carta 7, que é uma honra para mim, como criador do Tarot Interminável. Esta carta passa a ser parte do Tarot Interminável também. Traz a tua obra, traz por trás também a inspiração do Saramago, e no fundo ela reflete toda uma experiência de vida, na realidade. A segunda carta vem reforçar esta, de alguma forma, é o 2 de ouros, do naipe da terra, do naipe da materialização, não obrigatoriamente do dinheiro, como muitas pessoas falam, mas da materialização das coisas, porque esta viagem passo a passo é também, no fundo, uma materialização, é um caminho que se vai percorrendo. Tens aqui esta imagem tão bonita, e que mostra o percurso, não é? Essa imagem é muito engraçada e reflete um dos aspectos que me atraiu muito no livro, nomeadamente a fina ironia do Saramago. Ou seja, isto é uma história que se passa no século XVI, mas há coisas ao longo da história que são perfeitamente cabíveis nos dias de hoje. Estou-me a lembrar desta cena em que eles vêem os lobos lá no alto da montanha e há um dos elementos da caravana que diz para o outro: pois, estão ali os lobos, mas será que eles vão continuar a aparecer? E vira-se o outro: aparecem, fica descansado que aparecem, mas não seja para ver se existe algum cavalo que fica para trás estropiado. Pronto, são estas pequeninas ironias, isto dá várias leituras, como é óbvio, como estou a lembrar de outra, por exemplo, que aparece a certa altura da própria viagem, que o Saramago diz que há pessoas que têm prazer em ir ao circo única e exclusivamente para ver se o acrobata cai fora da rede, e que não caindo o acrobata fora da rede e as coisas correndo bem, saem de lá um bocadinho frustradas. Pronto, é um bocadinho todas estas pequeninas histórias que se vão construindo ao longo desta viagem, que acabam por ser tão atuais no século XV ou XVI, no caso, como na atualidade, e se calhar daqui a mais alguns anos, são no fundo essas pequenas histórias de vivências e da própria condição humana que acabam por transparecer, e no meu caso concreto foi uma das coisas que muito me atraiu neste livro, exatamente quando fiz a adaptação. E este livro, que foi agora lançado também na Fundação Saramago, com a presença de tanta gente ligada tanto ao lado editorial como a veteranos da BD, o diretor do Centro Nacional de Banda Desenhada e do festival, e claro, a Pilar Delvio, que aqui tem um papel muito interessante, muito importante. É uma ponte da obra do Saramago contigo, não é uma ponte direta, uma ponte muito bonita. Foram, sem dúvida, momentos muito, muito bonitos, e que, digamos, penso que marcam tudo isto. Não, aliás, esta história, eu não posso falar desta história sem falar da Pilar, porque também aqui a Pilar foi um pilar fundamental, por assim dizer, porque todo o entusiasmo dela, todas as conversas que tive com ela, ela foi acompanhando o livro na sua essência, na sua gênese, foi-me dando ideias, foi-me transmitindo ideias, foi-me revelando coisas que se passaram no momento em que o romance, digamos, foi construído, e foi muitas vezes um dos grandes fatores de motivação para mim próprio, porque isto foi um percurso difícil, foram 2 anos sempre a laborar e sem ter ganhos, digamos, com isso. Portanto, muitas vezes o próprio entusiasmo da Pilar, a força que a Pilar me transmitiu, foi fundamental, como foi fundamental o conhecimento que ela também me transmitiu,
foi engraçado, no meio deste percurso todo, ela convidou-me para ir ver a estreia da peça teatral, lá estão as artes a interligar-se, a estreia da peça teatral feita pela Acerte em Castelo Rodrigo, convidou-me para ir ver a estreia e foi uma experiência muito engraçada, que eu lembro que a Pilar, a certa altura, dizia para mim: bem, desta parte que tu já fizeste do livro, tu já sabes as deixas de cor. E eu, pois, mais ou menos isso. E foi engraçado porque me permitiu, até depois, mais para a frente, e ver de como eles construíram, digamos, a peça, também me ajudou, depois, mais à frente, a mim a construir o próprio livro. Portanto, falar deste livro sem falar de todo o apoio que a Pilar me deu, isso é impossível, porque de facto a Pilar foi fantástica em todo este processo, que o acompanhou e sabe muito bem como é que ele foi feito e de que maneira é que ele foi feito. E pronto, e ficaram também aqui duas obras importantes que eu volto a realçar, que é, no fundo, esta Carta 7 dos Arcanos Maiores, que nos convida a fazer as nossas viagens, a ter coragem de viver as nossas vidas. Com isto que eu sei que tens aqui uma opinião sobre a imprevisibilidade da morte, mas o livro no final traz uma mensagem muito interessante, que é: o fim de uma viagem é apenas o começo da outra, e acrescenta: é preciso recomeçar a viagem sempre. É uma imagem bonita esta da ideia da viagem, a ideia de que vale a pena e que há, porque há esta noção também de que nos esperam nesse local do final. Pois, eu não sei exatamente o que é que nos espera no local do final. Acho que ninguém sabe, nunca ninguém voltou de lá para contar como é que foi. Esta frase do José Saramago é muito curiosa, que esta frase nem sequer é da viagem do elefante. Esta frase é da viagem a Portugal. Mas que eu achei que se adequava perfeitamente ao livro, porque tendo as pessoas já lido o livro todo, podem ler a frase da contracapa em que diz precisamente, uma vez que esta viagem do elefante acabou, pode-se começar outra, e é necessário, porque a própria viagem é feita de pequeninas viagens, é um bocadinho como a nossa vida. A nossa vida não é uma só viagem, a nossa vida é um ato contínuo de viagens essas que se vão encadeando umas nas outras, e o que essa frase no fundo diz é: preciso recomeçar sempre a viagem. Se nós temos um propósito, se nós temos um destino, se nós queremos alcançar qualquer coisa, temos um sonho, seja o que for, nós devemos sempre estar prontos para recomeçar e para continuar a viagem. Claro que há espinhos pelo caminho, claro que há coisas que se calhar não nos agradarão muito, mas temos que ter sempre a persistência para continuar essas viagens, porque no fundo... E depois há coisas curiosas, porque é verdade, todos nós morremos, isso é certeza que todos nós temos desde que nascemos, como já não sei quem dizia, que havia duas certezas que podíamos ter na vida: que morríamos e pagávamos impostos. E é verdade, porque mesmo aqueles que fogem aos impostos têm que os pagar no IVA quando compram qualquer coisa. E em relação à morte é a mesma coisa, é a única certeza. Alguns têm um percurso pequenino, outros têm um percurso grande, mas todos temos a certeza de uma coisa a partir do dia em que nascemos: é que certo dia vamos morrer. O que vai acontecer a seguir? Não sei exatamente o que é que se vai passar, como eu disse, mas há pequeninas coisas durante essa viagem, que no fundo é isto que a viagem do elefante traduz, que se calhar podem ser pozinhos de eternidade que se sobrepõem à própria vida, porque no fundo o elefante depois morre, a única coisa que fica do elefante são as patas para depositar chapéus e bengalas e outras coisas mais. No entanto, a história da viagem dele acabou por prevalecer sobre os séculos que passaram, provavelmente porque a certa altura da viagem o elefante salva uma miúda e leva à mãe.
acaba toda essa história por ganhar a sua própria eternidade, até chegar ao ponto em que o Saramago chega a um hotel austríaco e vê uma pequena escultura num teto de um restaurante, em que lhe é dito que aquilo é a história de um elefante que chegou à Áustria, e em que ele começa a olhar e diz, a certa altura, mas aquele monumento que está ali, aquilo é e só pode ser a Torre de Belém. E, no fundo, isso é que o leva a construir o livro. Curiosamente, é com essa imagem que eu acabo o livro. No fundo, para estabelecer uma espécie de um círculo, porque, no fundo, tudo isto acaba por ser um círculo em que saiu do ponto de origem quando o Saramago viu isso no dito restaurante, e acaba no meu livro precisamente com a visão disso, que, no fundo, nos vai estabelecer um bocadinho ao próprio início. Acho que acaba por ser um bocadinho como o nosso percurso, que aos poucos vamos fazendo um círculo, aliás, desde o início até ao final. Pronto, e penso que será isso um bocadinho a ideia que se pretende transmitir. No fundo, quis ligar também um bocadinho o romance com a própria banda desenhada, que no ponto onde um começa é o ponto onde o outro acaba, por assim dizer. E é interessante toda esta mensagem que fica nestas cartas. A carta 7 de coragem, determinação, de viagem, no fundo, com esta esperança, no fundo, de estar lá alguém, um sucesso, algo de importante no nosso momento de chegada a esse ponto e em outros momentos de chegada. Porque senão, para que fazer esta viagem, não é? Sim, como diz o Saramago, sempre chegamos ao sítio onde nos esperam. Esse é exatamente o ponto poderosa de partida, ou de chegada, não sei, do livro. Mas é a grande frase que o Saramago gostava muito de fazer estes jogos, que ele escreve essa frase num suposto livro dos itinerários, que obviamente não existe, mas ele gostava de fazer estes jogos de citações, que são citações dele, não são de mais ninguém, mas supostamente que seriam citações de uma sabedoria ancestral e que se explanavam nestas pequenas frases, e que, no fundo, todo este livro é inscrito à volta dessa frase. Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam. E pronto, quero agradecer-te por teres trazido esta mensagem, esta partilha de vida, e estas duas cartas importantes que agora enriquecem mais o Tarot Interminável, esta criação que me deu tanto prazer e que me dá tanto prazer a desenvolver. Conto que venham a aparecer mais cartas tuas, e para já fica o convite a que, digamos, vão conhecer esta obra, A Viagem do Elefante. É uma obra, para quem já conhece o livro, será interessante, é outra visão. Para quem não conhece, se calhar, é o arrastar para o conhecimento, para a leitura do livro. E continuem, sintam esta inspiração que é, no fundo, transmitida pela obra, de avançarem, de descobrirem, de ter a coragem de fazer o percurso que é o nosso caminho. Pronto, resta-me dizer que o prazer foi meu, e agradeço mais esta oportunidade de poder falar um bocadinho da minha criação, pronto, baseada na obra de José Saramago, obviamente, que sem ele nada disto teria sido possível. E pronto, e agradeço este bocado que passámos aqui juntos, por assim dizer. Foi um bom bocado, é aqui um até breve, porque voltaremos de certeza a abordar estas coisas e esta obra, e se calhar ela não termina aqui, vai ter de certeza, temos aí uma surpresazinha guardada, mas é um até breve. Pronto, ficam aqui mais uma vez estas imagens de uma inauguração que foi uma inauguração bonita, de momentos bonitos, e contamos convosco em breve. Portanto, cá estaremos sempre. Boa tarde. Obrigado, então.